Boa tarde, senhor Igor. Nós queríamos perguntar a você como está sendo essa experiência aqui dentro com os 26 jogadores escolhidos e como você se sente dentro do grupo. Boa tarde, ministro Henrique. Cara, eu estou muito feliz de ter um desse. Boa, obrigado. Valeu. Obrigado, Igor. Tem um golaço que aconteceu num treino da seleção brasileira nessa semana que não foi transmitido em nenhum canal de televisão, que não virou manchete dos grandes portais esportivos e que é exatamente o tipo de coisa que define quem vai ser protagonista na Copa do Mundo. E tem uma entrada que veio logo depois desse golaço, de um jogador específico que dividiu o Brasil ao meio de um jeito que nenhuma entrevista coletiva, nenhum discurso de vestiário e nenhuma declaração oficial vai conseguir costurar de volta. O que aconteceu no CT do New York Red Bulls em Morristown nessa semana não foi só um treino, foi um teste de hierarquia. E o resultado desse teste vai ecoar até o dia 13 de junho contra Marrocos em New Jersey. O Casemiro derrubou o Endrick no treino. Carrinho por trás, sem bola, em plena preparação para a Copa do Mundo. O capitão do Brasil foi ao chão junto com o garoto de 18 anos em Nova Jersey. E o Brasil inteiro parou para fazer uma pergunta que ninguém quer responder em voz alta. Foi acidente ou foi recado? E eu vou te mostrar por que a resposta para essa pergunta muda completamente quando você entende o que aconteceu antes do carrinho, o que aconteceu depois. E aí, Piero Fiorelli, eu tô vendo o treino, na grande cobertura que nós fizemos ontem, mostrando o treino da seleção, coletivas e tal, e aí eu vejo o Casemiro levantando menino Endrick. Separado aqui, olha lá. Cara, mostra essa imagem pra gente. E aí? Estão tornando o Casemiro quase um criminoso pela falta que ele fez no Endrick. Vai jogar peteca! Vai comentar peteca, queimado. Meus sobrinhos, a minha sobrinha, Luli, o Felipe e a Maia, minha filhinha linda. Ela vai jogar queimado na escola. E aí eu vou mandar essa turminha. Eu vou falar, pessoal, vai ter joguinho de queimado da Maia no colégio. Vai fazer a cobertura. Futebol é a porra do contato. Futebol tem contato. Futebol é um esporte que vai ter alguns lances mais fortes. É que eu não posso adjetivar do jeito que eu quero, que aí tudo já vira. Ai, nossa, ele falou isso. Nossa, ele tá sendo isso, ele tá sendo aquilo. Nada pode se falar nessa geração Nutella que a gente tá hoje. Mas, pelo amor de Deus, se o cara tivesse dado uma entrada criminosa, aquela de quebrar perna, realmente, entra com a sola no tornozelo, entra com a sola no joelho. Cara, o Casemiro deu um carrinho. Não foi o carrinho que ele entra realmente no Endrick. Ele vai por trás e dá meio que uma rasteira por trás. Bota a imagem aí, Kaique. Vamos botar a imagem. E o padrão que vem se repetindo desde antes dessa concentração. Mas começa do começo. Porque o carrinho não caiu do céu. O carrinho tem uma causa. E a causa tem nome, tem calcanhar e tem um goleiro do Brasil olhando para a bola passar por cima da cabeça dele sem chegado nem perto. O segundo dia de treinos da seleção no CT do New York Red Bulls em Morristown. Preparação final para a Copa. Ancelotti na beira do campo, olho em tudo. Ninguém ali a passeio. A intensidade lá em cima porque sábado tem Egito em Cleveland e depois disso, relógio não para mais até o dia 13 de junho contra Marrocos. E numa jogada de treino, o Endrick recebe a bola de costas para o gol. A marcação não é qualquer marcação de coletivo. É o Danilo e o Marquinhos. A zaga titular que impõe respeito no mundo inteiro. O roteiro padrão manda o novato tocar de lado, proteger a bola, não passar vergonha na frente do grupo. O Endrick não conhece esse roteiro. Calcanhar por entre as pernas dos dois. Um toque, rápido, seco. Danilo e Marquinhos ficaram parados olhando para frente, procurando a bola que já tinha escapado entre eles. E aí ele girou o corpo e encobriu o Leo na net. Cavadinha por cima, suave, no ângulo certo. O goleiro não chegou perto. Golaço. Um deboche em forma de técnica dentro de um treino fechado de pré-copa. Se você não está inscrito nesse canal, faz agora. Porque o que a gente vai analisar aqui é o tipo de coisa que as transmissões oficiais não mostram e que a grande mídia esportiva varre para debaixo do tapete. Inscreve e ativa o sininho antes de continuar. O vídeo vazou.
As redes explodiram. A torcida brasileira, que passou anos esperando por um atacante que vai pra cima e não para, foi unânime em menos de 30 minutos. Titular no sábado. Não dá mais pra segurar esse talento no banco quando ele tá encobrando o goleiro em cima de você no treino. E foi aí que o Casemiro entrou. Carrinho forte por trás. Sem bola. O capitão foi ao chão junto com o garoto. Levantou na mesma hora, pediu desculpa, deu tapinha. Foi mal, moleque. E foi embora. A internet não deixou barato. Metade da opinião pública achou que foi excesso de força desnecessário, que arriscar o garoto numa entrada assim a dias da estreia da Copa não tem justificativa técnica. A outra metade foi mais longe. Viu ali um recado físico, um desconforto da velha guarda, uma tentativa de baixar a bola de quem estava chamando a atenção demais. E eu não vou te dizer qual das duas versões é verdade. Não estava lá, mas vou te mostrar o histórico. Porque esse carrinho não foi a primeira vez que o Casemiro mandou uma mensagem pro Endrick. Episódio 1. Amistoso contra a Croácia. Brasil ganha pênalti. O Endrick vai pra bola. Se está em forma, quer bater, é o momento dele. O Casemiro chega, tira a bola do pé do garoto sem discussão e bate o pênalti no lugar dele. Sem explicação. Hierarquia funcionando do jeito que o veterano decidiu. Episódio 2. Casemiro vai à imprensa e declara que o Endrick ainda não é um dos principais jogadores do grupo, que não dá para colocar essa pressão no garoto, que a responsabilidade pesada tem que ficar com os mais velhos. Episódio 3. Carrinho em Morristown depois do golaço em cima da zaga titular. Pênalti tirado. Declaração pública. Carrinho no treino. Você vê um episódio isolado e parece acidente. Você vê os três juntos e começa a parecer com outra coisa. Eu quero saber o que você acha. Comenta aí embaixo agora mesmo. O Casemiro tá protegendo o Endrick ou tá tentando segurar o Endrick? Fala com convicção porque esse debate tá dividindo o Brasil e aqui a gente quer ouvir. Mas agora vem a parte que define o que o Endrick é de verdade. Não o golaço, não a habilidade técnica. O que aconteceu depois do carrinho. O roteiro que qualquer novato seguiria seria um de dois. Ou abaixa a cabeça, fica quieto, respeita a hierarquia e espera a vez. Ou fica com raiva, cria clima, vira o arrogante que não sabe o lugar. O Endrick não escolheu nenhum dos dois. Ele foi para a coletiva de imprensa do Igor Thiago, pegou o microfone e perguntou com a maior seriedade do mundo, como se fosse repórter de verdade. Boa tarde, senhor Igor. Como está sendo a experiência de estar entre os 26 escolhidos? O Ryan do lado, com um caderninho na mão, anotando tudo como jornalista setorista cobrindo a declaração mais importante do dia. O Igor entrou na onda. Os jornalistas riram. A comissão técnica riu. E num segundo que poderia ter sido narrativa de racha entre veteranos e novatos virou cena de unidade, que a CBF vai postar no Instagram por semanas. Isso não é palhaçada de moleque. É inteligência emocional operando num nível que garoto de 18 anos não deveria ter, mas que claramente tem. Endrick entendeu que a batalha de vestiário não se ganha na raiva, se ganha na leveza. Na capacidade de tornar impossível para qualquer pessoa do grupo te ver como ameaça enquanto você continua sendo exatamente o que é. Um problema técnico que nenhuma entrada de treino resolve. O Ancelotti viu tudo isso, cada detalhe. Esse homem tem décadas de gestão de vestiário na cabeça e já resolveu conflitos maiores do que qualquer coisa que esteja acontecendo nessa. Concentração. Ele viu o golaço, viu o carrinho, viu a brincadeira na coletiva. E está montando um quebra-cabeça que vai se revelar no sábado em Cleveland e depois no dia 13 contra Marrocos. Porque o Ancelotti sabe uma coisa que o debate público ainda está tentando processar. Copa do Mundo não perdoa timidez técnica. Não premia respeito à hierarquia quando o jogador que deveria entrar com mais força fica no banco porque o veterano precisa sentir que ainda é indispensável. Copa do Mundo premia decisão. E o garoto que encobriu o Leo Nanete no treino em Nova Jersey não está aqui pedindo licença para existir. Está aqui para decidir. Inscreve no canal agora se ainda não tiver inscrito. Porque cada jogo do Brasil nessa Copa vai ser analisado aqui sem o papo engessado de mesa redonda. Análise real, bastidor real. Inscreve e ativa o sininho. O amistoso contra o Egito no sábado em Cleveland é o último ensaio. E a pressão para colocar o Endrick de titular é a maior que qualquer jovem da seleção sentiu em anos. A torcida não tem mais paciências para o discurso de respeitar a hierarquia quando o garoto está humilhando a zaga titular nos treinos. Os comentários são unânimes. Ancelotti não é cego. E tem uma coisa que o Casemiro disse que eu preciso que você analise friamente. Ele falou que quer tirar o peso das costas do Endrick.
que a responsabilidade pesada fica com os mais velhos. É um argumento justo na teoria. Um líder protege quem está subindo. Mas na prática, você tira o pênalti da mão de um garoto que quer bater. Você vai à imprensa dizer que ele não é principal. E você entra duro no treino depois que ele faz o golaço da semana em cima de você. Isso é proteção ou é outra coisa? O Casemiro tem 32 anos e uma carreira que merece respeito. Champions League, Copa do Mundo, tudo. Nada do que aconteceu essa semana apaga isso. Mas o futebol é implacável com o tempo. E quando um garoto de 18 anos começa a te encobrar o goleiro no treino, o sistema imunológico reage de um jeito que às vezes ultrapassa qualquer raciocínio tático. O Endrick levantou do carrinho, sacudiu a poeira e foi fazer o elenco inteiro rir na coletiva. Na Copa ele vai fazer o Brasil inteiro chorar de alegria. Ou vai ficar entrando nos últimos 15 minutos quando o jogo já estiver decidido, enquanto o debate sobre quem devia ter entrado antes enche as redes por dias. A decisão está na mesa do Ancelotti. O golaço foi documentado. O carrinho foi documentado. A resposta do garoto foi documentada. E no sábado em Cleveland, depois no dia 13 em New Jersey contra Marrocos, vai ficar claro qual é o Brasil que vai para essa Copa. O que acredita que o futuro pode ganhar a taça. Ou o que ainda está esperando o passado dar a permissão para o futuro existir. Última pergunta, e quero que você responda agora mesmo nos comentários. Você coloca o Endrick de titular contra o Egito no sábado ou ainda espera? E se o Ancelotti não escalar ele, você acha que é erro ou estratégia? Fala aí embaixo. E manda esse vídeo para o seu amigo que também está sofrendo de ansiedade com essa Copa, porque dia 13 de junho chega rápido, e o Brasil precisa saber quem é antes de chegar em New Jersey. E vou te dizer mais uma coisa antes de fechar, porque tem uma dimensão dessa história que vai além do Casemiro e do Endrick e do golaço e do carrinho. Tem algo maior sendo decidido nesse treino em Morristown, que o Brasil precisa entender antes de entrar em campo no dia 13. O Brasil não levanta a taça desde 2002. 24 anos de Copa do Mundo sem hexacampeonato. Uma geração inteira de torcedores que torce com aquela mistura de esperança e desconfiança que só o futebol brasileiro produz. E essa seleção do Ancelotti tem algo que as últimas não tiveram. Tem um garoto no ataque que não carrega o trauma Copa nenhuma anterior. Que não sabe o que é o peso do 7-1, que chegou no primeiro treino em Morristown e foi encobrir o goleiro da seleção principal, como se fosse uma pelada de domingo. Essa leveza não é ingenuidade. É a arma mais perigosa que um atacante pode ter numa Copa do Mundo. Quando o jogo pesa, quando o placar aperta, quando o adversário fecha o bloco e os veteranos começam a jogar no suficiente porque o medo de errar é maior que a vontade de decidir, o garoto que não tem medo de nada é o jogador que você precisa no campo. O Casemiro sabe disso, todo veterano sabe. E a forma como cada um processa essa chegada é o que separa os líderes que constroem dos líderes que protegem o próprio território. O Endrick já mostrou que sabe lidar com as duas versões. Já aguentou o pênalti tirado, a declaração pública, o carrinho no treino. E em cada episódio levantou, sacudiu a poeira e voltou a ser exatamente o que é. Um problema sem solução defensiva que vai decidir jogos nessa Copa se o Brasil tiver a coragem de deixar. A pergunta não é se o Endrick está pronto. O golaço em Morristown já respondeu isso. A pergunta é se o Brasil ao redor deles pronto para aceitar que o protagonismo pode ter um rosto novo. 18 anos, nascido em Valparaíso de Goiás, que encobre goleiro em treino de pré-copa com a zaga titular marcando e depois vai fazer o elenco rir, na coletiva. Esse garoto é o futuro do futebol brasileiro. E o futuro não tem mais paciência para esperar. Agora pensa comigo. O Ancelotti vai sentar na beira do campo no sábado em Cleveland contra o Egito com tudo o que aconteceu essa semana na cabeça. O golaço. O carrinho. A coletiva com o caderninho. E vai ter que responder uma pergunta que o torcedor brasileiro já respondeu. O que você faz quando o garoto mais interessante do seu elenco está pronto, está mostrando que está pronto, e o sistema ao redor dele ainda está tentando processar isso? Se você assistiu ao jogo contra o Panamá, você viu o Brasil fazer 6-2 com uma intensidade que animou o torcedor, depois de semanas de preocupação com a lesão do Neymar. A máquina funciona, o grupo está entrosado, a preparação está na reta final. E no meio de tudo isso tem um garoto de 18 anos que no segundo dia de treino já estava humilhando a defesa titular e respondendo a carrinho de veterano com piada em coletiva. Esse Brasil pode ser o Brasil que vai ao dia 13 contra Marrocos em New Jersey com a confiança de quem tem opções
reais em todos os setores do campo, com um atacante que não sabe o que é ter medo dentro da área, com um Ryan do lado com a mesma energia e a mesma falta de reverência ao momento, com um Ancelotti que já deu um sorrisinho antes de falar o nome do Endrick na convocação porque sabia exatamente o que estava trazendo para esse grupo. Ou pode ser o Brasil que vai a New Jersey com o garoto no banco, esperando a vez que talvez nunca chegue até o jogo já estar decidido. A escolha do Ancelotti. Mas a pressão é de vocês. Deixe o comentário, deixe o like, compartilhe esse vídeo, porque a torcida brasileira que quer ver o Endrick de titular precisa fazer barulho antes do sábado. O treinador assiste, o grupo assiste, e um vestiário que sabe que 40 milhões de torcedores querem ver o garoto jogar é um vestiário que fica mais difícil de segurar com carrinho de treino. Brasil é nosso, a Copa é nossa, e o Endrick também é. Alisson, Segurança, Gabriel Magalhães, força, Marquinhos, inteligência, Wesley, energia, Alexandro, experiência, Danilo, experiência, Casemiro, sabedoria, Bruno Guimarães, tutólogo, ok, Endrick, potência, Lucas Paquetá, qualidade, Rafinha, energia, Neymar, talento, Matheus Cunha, altruísmo, Vini Júnior. humildade. Tudo bem.